Fala, investidor! Pessoal, qual dos dois bancos bonificou mais os seus investidores ao longo dos últimos 14 anos? Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês um estudo detalhado comparando aqui a bonificação que o Bradesco entregou para os seus investidores, assim como a bonificação que a Itaúsa também entregou para os seus investidores nos últimos 14 anos. Vocês vão ver, pessoal, que existe um impacto muito positivo da bonificação em cima do capital do investidor que fica comprado no ativo durante muito tempo. Então, como eu já falei outras vezes aqui no canal, a bonificação ela é um veneno para o investidor que compra e vende ativos. Mas para aquele investidor que permanece comprado, ele tende a multiplicar demais o seu patrimônio ao longo do tempo. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Pessoal, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira delas, eu vou explicar para vocês qual que é o impacto da bonificação em cima do seu patrimônio e por que às vezes é sim interessante que o banco bonifique os seus acionistas, mesmo que isso acabe aumentando a base acionária. Vocês vão ver que no longo prazo isso pode ser sim benéfico para você. Pessoal, na segunda parte desse vídeo, eu vou destacar para vocês as principais diferenças do Bradesco para a Itaúsa. Vocês vão ver por que eu acabo mantendo essas duas ações dentro da minha carteira, mesmo as duas ações estando atuando praticamente ali no mesmo setor. Vocês vão ver que tanto o Bradesco quanto a Itaúsa eles têm diferenciais competitivos que trazem uma importância estratégica para uma carteira de investimentos de longo prazo. Pessoal, por fim, a gente vai fazer uma comparação entre a Itaúsa e o Bradesco. Eu vou falar para vocês qual dessas duas ações bonificou mais os seus investidores ao longo do tempo e vou falar também qual delas conseguiu multiplicar mais o patrimônio investido, tá? Então a gente vai fazer aquela simulação da aplicação de R$100 mil em 2009 e vamos saber como que esses bancos conseguiram gerar valor para o acionista. Será que a Itaúsa e o Bradesco eles conseguiram entregar um retorno acima da Selic, acima do Ibovespa? Bom, vocês vão ficar impressionados com o resultado desse vídeo, eu tenho certeza, e que muitas dúvidas a respeito das bonificações serão sanadas. Pessoal, e se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também um comentário para que esse vídeo ganhe visibilidade. Pessoal, o ponto-chave aqui da bonificação é a gente entender que não é uma simples emissão de ações por parte do banco. Não. Na verdade, o que acontece é uma conversão da reserva de lucros em aumento de capital social. Tá? Então, o banco ele vai pegar uma reserva dos seus lucros e vai converter em aumento de capital social. Isso aqui é muito bom para o banco e também para o acionista. Isso é bom para o banco porque, ao invés dele distribuir esses recursos na forma de proventos, ele consegue reinvestir nas suas operações, expandindo carteira de crédito, investindo em projetos de digitalização. Em contrapartida, ele permite que o investidor de longo prazo tenha um aumento na participação patrimonial dentro do banco na mesma proporção que o banco está aumentando seu capital social. Isso aqui é interessante, pessoal, porque desde que o investidor ele permaneça comprado no ativo, ele vai ter um aumento também na participação dos proventos no próximo ano, já que a participação acionária dele cresce com o tempo. Pessoal, como nós podemos ver aqui, essa bonificação ela não entra no capital social do banco a um custo zero. Não, na verdade ela entra num valor baseado na reserva de lucros do banco. Então, desde que o banco seja lucrativo, ele tem duas finalidades para esse lucro. Ele pode utilizar esse lucro para remunerar o seu acionista na forma de proventos, ou ele pode utilizar esses lucros aqui para reinvestir nas suas próprias operações e entregar um crescimento maior no longo prazo. E é isso que o Bradesco e a Itaúsa têm feito. Então, muitas vezes, eles pagam um dividendo menor, mas em contrapartida, eles bonificam os seus investidores, permitindo que você aumente a participação no banco e tendo também uma proporção maior nos dividendos futuros. Pessoal, agora analisando aqui o gráfico que reflete a lucratividade desses bancos no longo prazo, a gente percebe como esses ativos eles são sólidos para uma carteira previdenciária, né? Então, a gente pega aqui um gráfico de 14 anos, olha só como o Bradesco ele conseguiu crescer a sua lucratividade ano a ano. A gente percebe que nos momentos de crise, como foi o ano de 2016 e no ano de 2008, o banco ele dá uma patinada, mas ele rapidamente já consegue recuperar a sua lucratividade bastante resiliente. Isso aqui normalmente é característica de empresas líderes de setor, empresas que possuem vantagens competitivas. Então, tanto o Bradesco quanto a Itaúsa são excelentes ativos para o longo prazo. São bancos que conseguem sair de momentos de crise de maneira muito rápida. Então, a gente percebe que a crise do coronavírus em 2020, como o banco ele consegue retomar rapidamente a sua lucratividade, tanto o Bradesco quanto a Itaúsa, tá? Então, isso aqui é um reflexo do nível de qualidade desses ativos. Outro ponto interessante a respeito da Itaúsa e do Bradesco é que são dois bancos que estão constantemente realizando recompra das suas próprias ações. Isso aqui, pessoal, já é uma segunda forma de remunerar o acionista, tá? Então, o banco, quando ele utiliza parte dos seus próprios recursos para recomprar suas ações, ele permite que seja um pouco reduzido ali o capital social do banco, permitindo que você tenha uma proporção maior na distribuição de proventos. A Itaúsa ela acabou recomprando 250 milhões de ações entre o ano de 2021 e o ano de 2022, e o Bradesco realizou a compra
compra de aproximadamente 100 milhões de ações ao longo do ano de 2021 e o ano de 2022, e agora entre 2022 e 2023 ele está recomprando mais 106 milhões de ações. Olha só que coisa interessante. Então o banco ele acaba te remunerando aqui nessas duas pontas, tanto com a bonificação quanto com a recompra de ações, permitindo que o investidor de longo prazo aumente a participação na distribuição dos proventos. E além de remunerar através da bonificação, da recompra de ações, esses bancos também remuneram com a distribuição de dividendos. Então o banco pega parte dos lucros e utiliza para remunerar os seus investidores através de dividendos. Isso aqui é muito interessante no longo prazo, porque acaba gerando uma renda passiva muito expressiva. Então, para quem está olhando para uma carteira previdenciária, essas ações elas têm praticamente as características ideais para uma carteira sólida de longo prazo, já que são empresas muito resilientes, líderes de setor, com alto nível de qualidade e empresas que geram uma renda passiva que cresce ao longo do tempo. Então, tanto o Bradesco quanto a Itaúsa, elas são boas pagadoras de dividendo. Elas não são aquelas empresas que pagam um dividendo altíssimo, como a Taesa da vida, como a Transmissão Paulista, mas em compensação ela acaba te remunerando de outra forma, que é através da bonificação. E vocês vão ver nesse estudo como essa bonificação ela pode ser impactante para o seu crescimento patrimonial. Pessoal, a Itaúsa ela tem uma importância estratégica na minha carteira hoje porque é uma das empresas que melhor consegue alocar capital hoje no Brasil, né? Então, alta eficiência na alocação de capital, basta ver a jogada realizada aqui com a XP. Então, o Itaú compra a XP quando era apenas um embrião e depois que a empresa abre capital nos Estados Unidos, ela pega esses recursos para impulsionar as suas outras empresas, né? Então, a Itaúsa ela tem um investimento estratégico aqui na CCR, na Alpargatas, comprou participação na Egea, na Copagás, na NTS, todos ativos geradores de caixa e estratégicos para a infraestrutura do país. É claro que a gente não vai ver um resultado tão significativo da Itaúsa no curto prazo, mas quando a gente olha para a lucratividade da empresa no longo prazo, a gente está se deparando com a empresa que fechou o ano de 2008 com um lucro de 1,9 bilhões, e fecha 2022 agora com 13 bilhões. Né? Então, a empresa que entregou um crescimento de 400% na sua lucratividade nesse período. Além disso, é uma empresa que remunera muito bem seu investidor, já que além de pagar um bom dividendo, ela também bonifica. E quando você olha para o dividend yield da Itaúsa hoje, talvez você deve considerar que não é uma empresa boa para geração de renda. Mas tem que entender que a Itaúsa ela tem os momentos certos de você realizar aportes, de você acumular, principalmente próximo aqui da casa dos R$8, você aproveita para aumentar o seu número de ações pagando pouco por isso. E dessa forma você consegue um yield aqui próximo de 6%, muitas vezes até superior a 6% se você considerar a lucratividade atual da empresa. A gente sabe que a Itaúsa atualmente ela está numa fase de maturação, então ela está pegando parte desse caixa para fortalecer as suas investidas. A Itaúsa tem investido fortemente em empresas geradoras de caixa e com certeza no médio prazo a gente deve ver um crescimento interessante desses proventos, não só pelas suas empresas investidas, mas porque o Itaú vem performando muito bem também. Quando a gente fala de Bradesco, pessoal, a gente está falando aqui de solidez, né? Um banco com mais de 80 anos que tem realizado um excelente trabalho. Então o banco ele passou por várias crises e permanece lucrativo e resiliente no longo prazo. Atualmente o banco está com a pegada forte de migração para o digital e ele tem executado essa migração de uma forma muito eficiente, já que hoje ele é considerado o melhor banco com processos nas plataformas digitais. Tá? E dentro das plataformas digitais ele já consegue oferecer produtos de previdência, renegociação de dívidas, consórcios, consignados e seguros. Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque vai gerar maior eficiência para o banco, já que ele consegue enxugar as suas lojas físicas, que são lojas que dão um custo muito mais elevado, e está conseguindo realizar uma captação de cliente muito grande por esses canais digitais. Só uma das coisas que eu mais gosto no Bradesco é justamente o compromisso que ele tem com a remuneração dos seus acionistas, né? Então ele tem aqui uma política clara de dividendos e ele procura sim remunerar o seu investidor não só com pagamento de dividendos, como também com a recompra de ações. Então ele gera aquela confiança para o investidor que olha para o longo prazo, um ativo que vai gerar valor. Pessoal, além disso, a gente está falando de um banco que tem penetração dentro das 5 classes econômicas, atua nas 5 regiões do país, e um banco que está crescendo bastante seu market share dentro do private, que é o segmento mais alta renda. Então, um segmento que vai acabar entregando maiores margens para o banco. Atualmente, o Bradesco ele tem apresentado alguns problemas na sua carteira de crédito, já que ele está sofrendo devido a uma alta taxa de inadimplência e está tendo que reciclar essa carteira de crédito e aumentar as suas provisões para devedores duvidosos, que a gente deve ver no curto prazo, margens mais pressionadas, os lucros devem sofrer agora no ano de 2023, mas quando a gente olha para o gráfico da lucratividade, a gente vê como o Bradesco ele consegue sair rapidamente desses momentos de crise. Então, eu confio muito mais na qualidade do banco,
E é por isso que eu mantenho ele em carteira e estou bastante tranquilo quanto aos resultados que ele deve apresentar no ano de 2024 e 2025. Além disso, o banco ele vem expandindo suas operações para o exterior, comprou uma instituição financeira no México agora em 2023 e em 2022 ele aumentou a sua participação no Banco da Flórida. Isso aqui vai permitir que o banco tenha um braço de captação de clientes de mais alta renda. Com isso a gente percebe que o banco está tendo um crescimento estratégico, expandindo suas operações para o exterior e a gente sabe que a resiliência do banco vai acabar entregando lucratividade crescente também no longo prazo. Pessoal, agora considerando esses dois excelentes ativos, qual deles entregou maior retorno para o seu investidor no longo prazo? Então a seguir eu vou mostrar para vocês no estudo detalhado como que a bonificação é importante para que você tenha um crescimento patrimonial, tá? Vocês vão ficar realmente impressionados com o impacto da bonificação aliada com o reinvestimento dos dividendos. Pessoal, inicialmente eu preciso destacar para vocês que esse estudo ele precisou ser refeito, pois havia um erro aqui na célula 9i, tá? Então essa célula ela não estava de acordo com o arranjo contábil da planilha e ela não estava puxando a sequência dos anos de 2009 e 2010. E por isso estava acontecendo a distorção no retorno que a Itaúsa efetivamente entregou nos últimos 14 anos. E quem plotou esse erro foi o nosso inscrito aqui, Daniel Carvalho. Então, Daniel, muito obrigado por ter identificado o erro. A gente já corrigiu a planilha e fizemos também uma revisão aqui no estudo do Bradesco para garantir que agora nós vamos conseguir de fato projetar o retorno entregue por essas ações, tá? E para critérios do nosso estudo nós vamos considerar o investimento de R$100 mil em janeiro de 2009 nas ações de Itaúsa. Em janeiro de 2009 as ações de Itaúsa custavam R$ 6,01, permitindo que o nosso investidor tivesse comprado aqui 16.638 ações, tá? Pessoal, e para a gente entender qual foi o real retorno dessas ações, a gente vai considerar que o investidor ele não realizou aportes recorrentes, tá? Ele apenas carregou o ativo reinvestindo todos os dividendos que ele recebia, tá? Então, para critérios do nosso estudo, nós vamos considerar que todos os dividendos recebidos ao longo do ano foram reinvestidos em dezembro do corrente ano, comprando o máximo de ações possível. Pessoal, e olha só que coisa interessante, como é importante ter visão de longo prazo nos seus investimentos. Então, o nosso investidor, ele inicia o ano de 2009 com 16.638 ações, tá? E vai recebendo bonificações ao longo dos 14 anos e vai utilizando todos os dividendos recebidos para recomprar mais ações, acumulando a sua participação dentro do patrimônio da empresa. E ele consegue transformar suas 16 mil ações em 70.822 ações, tá? Então, foi um crescimento de 325% no número de ações que esse investidor possuía. É interessante também a gente destacar, pessoal, como a renda passiva ela vem crescendo nos 14 anos, tá? Então a gente percebe que no início essa renda ela não é tão impactante, ela não muda realmente ali o padrão de vida do investidor, mas depois de uma década a gente percebe como essa renda passiva cresce bastante. Então no ano de 2009 esse investidor recebeu R$ 54.433 em dividendos de Itaúsa. Tá bom que 2019 foi um ano recorde de pagamento de proventos, mas a gente percebe, olha só o yield on cost desse investidor, 54% em cima do capital inicial investido, tá? E no final das contas, pessoal, ele recebeu um total de dividendos de R$ 270.884 durante esses 14 anos. E a Itaúsa conseguiu transformar R$100 mil em R$ 683 mil, tá? Então, um retorno de 580% em cima do capital inicial investido. Cabe destacar que no mesmo período, a Selic entregou um retorno de 257%. Então, a Itaúsa superou em muito a Selic, considerando, é claro, o reinvestimento dos dividendos. Pessoal, já no caso do Bradesco, utilizando as mesmas premissas, ou seja, o investidor que aplicou R$100 mil em janeiro de 2009 conseguiu comprar 7.326 ações do Bradesco. Então, nessa data aqui, o Bradesco era negociado a R$ 13,65. E esse investidor vai seguir a mesma estratégia, ou seja, ele vai permanecer comprado no ativo e reinvestir todos os dividendos. Então, no primeiro ano, ele recebe R$ 5.860 em dividendos e recompra o máximo de ações possíveis em dezembro do ano corrente e vai acumulando aqui, pessoal, número de ações. Agora, uma coisa que a gente percebe é que o Bradesco ele acabou bonificando muito mais que a Itaúsa nos últimos 14 anos. Além dele ter uma recorrência maior na bonificação, em alguns anos ele bonificou em 20%, que permitiu que esse investidor aumentasse demais a sua participação acionária no banco. Então, o investidor que permaneceu comprado no ativo, reinvestindo todos os dividendos, recebeu R$ 40.711 em dividendos no ano de 2019. Tá? A gente está falando aqui de um yield on cost de 40% em cima do capital inicial investido. E no final das contas, o Bradesco ele transformou R$100 mil em R$ 636 mil, quase R$ 637 mil. E se a gente considera todos os dividendos recebidos, a gente está falando aqui de R$ 242 mil. Pessoal, agora a coisa mais interessante nesse estudo é justamente o crescimento da renda passiva do investidor que permanece comprado no ativo, né? Então, nos primeiros anos, os dividendos eram bem fraquinhos. Então, 5 mil, 6 mil, 9 mil
Entretanto, esse investidor ele vai acumulando número de ações, né? Então, todo final de ano ele vai recomprando o máximo de ações e vai sendo beneficiado pelas bonificações. E a partir do ano de 2017, a gente começa a ver um crescimento muito intenso dessa renda passiva. Então, em 2017 ele recebe 16 mil, 2018 20 mil, 2019 40 mil. Em 2020 a gente teve o coronavírus, então houve uma retração aqui no payout do banco. Mesmo assim, ele consegue receber quase 18 mil em dividendos e em 2021 recebe 30 mil. E olha só como essa renda vai crescendo desde que você se mantenha comprado no ativo e vai reinvestindo os proventos. Pessoal, então na correção do nosso estudo a gente percebeu que o Bradesco acabou entregando um retorno um pouco inferior à Itaúsa. Então, enquanto a Itaúsa entregou um retorno de 580%, o Bradesco entregou um retorno de 537%. E isso acontece principalmente porque a ação do Bradesco ela está bastante depreciada atualmente, tá? E considerando o fato do investidor ter acumulado um número de ações muito grande, qualquer variação na cotação do ativo já vai mudar bastante esse patrimônio do investidor. Então, percebo que no ano de 2019, onde o Bradesco alcançou ali praticamente o seu topo histórico, esse investidor acumulou 810 mil reais. E depois disso, né, a ação do banco vem apanhando bastante para o mercado e é por isso que mesmo o investidor tendo acumulado aqui 43 mil ações, ele está com retorno um pouco inferior à Itaúsa. Então a gente sabe como as ações do Bradesco vêm sendo penalizadas atualmente. Pessoal, mas mesmo considerando a acentuada desvalorização das ações do Bradesco, ainda assim ele teria entregue um retorno 2 vezes maior que a Selic, tá? Então a Selic no período entregou um retorno de 257% e o Bradesco entregou 537%, considerando, é claro, o reinvestimento de todos os proventos. Então perceba como é importante você permanecer comprado no ativo com aquela visão de longo prazo. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, considere fortalecer o nosso trabalho, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e também um comentário para me ajudar. Até o próximo vídeo.